o Manchester City não tomou conhecimento do Fluminense. 4 para o Manchester City, 0 para o Fluminense. O Manchester City é campeão mundial pela primeira vez. E nesse momento, um princípio de confusão ali dentro do gramado. E não consegui identificar o estopim, né? Quem começou essa confusão, mas uma pequena confusão, a turma do Deixa Disso já chegou ali, aquele bolinho para afastar os burgúndios. Vitória do Manchester City e o Manchester City vence o Fluminense. No programa que começa agora, a gente vai falar muito desse jogo, sobre as variáveis desse jogo, que teve um gol com 40 segundos, né? O gol mais rápido da história dos mundiais de clube, se isso mudaria ou não o panorama da partida, caso esse gol não saísse. Teve falha do Marcelo no primeiro gol, teve falha do André no segundo gol, onde estiveram os erros do Fluminense nessa derrota. Enfim, se o Fluminense abdicou de jogar, se jogou e se isso custou caro demais. Falaremos sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, indo ao vivo também até Jeddah para as entrevistas com os jogadores, entrevistas coletivas com o Fred Caldeira ao vivo aqui no programa. Tô junto mais uma vez de Ricardinho Martins, Mauro Betting e Bruno Formiga junto comigo. Estávamos assistindo o jogo que acabou de terminar nesse momento e fato é que o Fluminense por 20 minutos jogou futebol. 25. Chegou a ter 70%, 75% de posse de bola. Aos 20 minutos cravados, o Fluminense tinha 75% contra 15% de posse de bola do Manchester City. Vencia por 1-0 o City, é verdade, mas o Fluminense tentava, né, ter mais volume de jogo. Depois disso, não sei se foi cansaço, não sei exatamente o que foi que aconteceu. Queria ouvir vocês. O que vocês acharam aí do jogo? Boa noite, Ricardinho, tudo bem? Opa, legal, boa noite. Help me, help you. Um abraço pra você, Formiga. Boa tarde. Pro Mauro. Boa tarde. Quase boa noite já, né? Não são nem 5 da tarde. É que lá onde for o jogo já é noite, Mauro, é por isso. Assim, eu tô no fuso horário saudita. Primeiro, eu quero ressaltar aqui a coragem do técnico Fernando Diniz. Eu e Bruno Formiga e eu falamos que o Fluminense não ia mudar a maneira de jogar e o Fluminense não mudou. O Fluminense jogou da maneira que vem atuando com o Fernando Diniz há muito tempo. Daqui a pouco o Mauro explica qual que ele acha que foi a mudança. Claro que tomar um gol com 40 segundos é muito dolorido, do seu principal nome, a sua principal referência, que é o Marcelo, que erra na saída de bola, aí você toma um gol. Eu não sei se o Fluminense ia atuar de uma outra maneira ou não. Eu sei que o Fluminense toma o gol, dá aquela respirada e eu tô com o Mauro. Joga dos 5 aos 20 minutos melhor do que o City. Mas aí parou por aí, né? O City acha o seu segundo gol, entre aspas, num gol contra do Nino, faz 2-0, aí pro segundo tempo o Fluminense vai pra roda. O Fluminense não consegue jogar, o City tem a bola, faz 3, faz 4-0, ganha o melhor time, a diferença técnica ela é muito grande de um time para o outro. Nesse momento, os jogadores do City comemoram muito o título dentro do gramado, mas eu quero ressaltar aqui a coragem de Fernando Diniz. Está de parabéns o técnico do Fluminense, que não teve medo. Tomou um 4-0, mas quando teve que jogar e teve a bola, jogou. Aliás, tenho certeza que em determinado momento, ainda no primeiro tempo, até o Pepe Guardiola deve ter dito: PQP, esses caras são abusados, hein? Porque o Fluminense, só o Fábio deu 2 dribles dentro da pequena área. Então o Fluminense jogou aquilo que eu imaginava que ele ia jogar. Enfrentou o City de igual para igual, tomou 4-0. Aliás, grande atuação do Fábio também, como de a gente já imaginava, bola, tá? né? Na bola, na posse de bola, não e não futebol, no resultado, né? né? Exato, na posse de bola. O Fábio fez grandes defesas, como a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Mas ainda assim insuficiente para o Fluminense. Formiga, boa tarde pra você, já que eu fui taxado aqui pelo Mauro Betting, né? 5 da tarde ainda. E aí é o seguinte... Nem 5 da tarde. Num jogo único, cara, não dava pra ser mais resultadista o Fluminense, tendo em vista, assim, esse penhasco, esse abismo técnico, econômico, físico entre as duas equipes, que eu acho que isso ficou bem evidente em campo hoje, você não acha? Eu acho que no segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo, pra mim, até os 25, o jogo... O Fluminense tem até algum controle de algumas situações. O primeiro gol, é óbvio que ele é impactante, mas pra mim não é o
o primeiro problema. O grande problema que eu acho que o Fluminense se depara com a realidade é a partir do segundo. No segundo gol, aí eu acho que os caras sentem. O primeiro, o Fluminense não sentiu. Ele segue tentando fazer a mesma coisa. Inclusive, jogando melhor que o City até, né? Durante ali aqueles 20, 25. Dito isto, o desafio físico era muito grande. O desafio de intensidade era enorme. O de preenchimento de campo também era gigantesco. E o segundo tempo, acho que ficou escancarado esse penhasco e esse desafio. Dito isto, eu acho que não é pedir outra coisa do Diniz que não seja o que ele acredita de futebol. Eu acho que ele não ia ser resultadista como ele nunca foi. Ele seria, no mínimo, contraditório no momento em que ele está no maior palco que a carreira dele o levou. E ele chegou até esse palco com convicção. Não fazia sentido ele estar nesse palco e manteve a sua convicção, né? E manteve a sua convicção. O que ele diz é o que a gente entende por futebol, né? O que me chama se divertir, o que me chama só a atenção assim, é que, às vezes, quando a gente está distante, e eu lembro, a gente fez alguns jogos na Champions, em que claramente o time inferior conseguiu incomodar em alguns momentos alguns gigantes e terminaram perdendo. Ou por muito, ou por mais ou menos, mas perderam. Essa temporada mesmo, a estreia do Real e União Berlim, eu fiz esse jogo. O União Berlim não jogou mal, mas no segundo tempo ele foi o gol do Bellingham massacrado. No último lance, o gol né? sai no último segundo. E aqui a gente bate palma, acha maravilhoso, fala, putz, olha como os caras foram guerreiros. E a diferença financeira, de investimento, de, enfim, técnica, talvez seja proporcional. Igual, ou pior, eu nem sei. Mas aqui a gente aplaude. Como quando a análise no Brasil é muito misturada com empatia ou antipatia do Diniz, clubismo, resultado, a gente, óbvio que vão tripudiar, vão criar meme, e beleza. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o torcedor do Fluminense, ele não está envergonhado. E eu duvido que os jogadores do Fluminense, eles se olhem no vestiário envergonhado. Porque lembrou o Ricardinho, em algum momento, aqui é também cagação de regra, né? Em algum momento, no banco do City, alguém se olhou e falou, cara, não é que os caras... Os caras são bons. Cara, é isso, assim, criaram aqui, nós criamos, a imprensa brasileira, eu acho, o troféu de igual para igual, o que mostra o quão distante a gente tá dos caras. Então a gente tem que a gente se orgulha escalar, quando é pau a pau em alguns momentos. E o Como jogo foi hoje? Eu acho que, como diz o Guardiola, né? O jogo é feito de vários jogos. Em alguns momentos desses vários jogos, o Fluminense conseguiu jogar. No geral, é óbvio que a diferença ela é gigantesca. E o City fez valer essa diferença. Sem, no segundo tempo, nem fazer muito esforço. Eu acho que o segundo tempo é muito mais o retrato da realidade entre a Europa e a América do Sul do que o primeiro tempo. O primeiro tempo, eu diria que aqui, na América do Sul, nenhum time seria capaz de sair jogando como o Fluminense saiu contra o City, a não ser o Fluminense. O que é diferente de jogar futebol. Afinal, a gente jogando tá falando, é uma coisa, jogar futebol não necessariamente é a mesma mundo, coisa. Né? Que é o Manchester City agora chancelado como o melhor time do mundo. Melhor time da Copa da Inglaterra, melhor time campeão da Inglaterra, melhor time campeão da Europa, melhor time campeão do mundo, com treinador tetracampeão do mundo. Sem o Haaland, o primeiro a conseguir, né? Primeiro a conseguir. Sem o Haaland, sem o De Bruyne. Título mundial do... Doku? Doku, mas enfim, venceu o Haaland, mas pode ajudar, né? Um cara que vai fazer gols como o Pelé, não é Pelé, sem De Bruyne, que é o Pelé belga, e o Pelé do banco, que é o Guardiola. Todo o jogo fica condicionado por um erro dos 40 segundos do maior craque da bandeira do time, um erro bizarro, infantilíssimo, um erro terrível. Uma inversão de bola. Uma inversão de bola pra ninguém. Não tinha ninguém do Fluminense e num raio de 6 quilômetros quando a bola chega naquele. A gente alertou sobre isso ontem e hoje de manhã também, né? Porque o Fluminense provavelmente faria aquilo de ter a superioridade numérica em determinado espaço curto do campo. E isso poderia custar caro se o City roubasse a bola. A gente nem pensou em saída errada, que foi o caso. Né? O que o Felipe Luiz falou no Charla, né? Eu acho um time na Europa, mas enfim, mas é uma a mesma coisa. É uma infelicidade. Mas era o Fluminense todo aglutinado do lado esquerdo, e aí o Marcelo tentou uma inversão de um lado tudo bem, mas isso acontece em laterais. O Fluminense não atraiu com a bola os caras pra ali. O Marcelo que um erro absurdo, porque não tinha o menor cabimento dele inverter, não tinha ninguém, enfim, aí dá tudo errado, né? O Ake chuta,
O Fábio vai na bola, a bola bate na trave, vê o Julián Álvares impressionante de rapaz. peito, com 40 segundos faz 1-0. Aí o Fluminense, em menos de 5 minutos, teve 3 saídas muito arriscadas que deram errado, mas não aconteceu nada. Aí Tem isso sim, também, tem 3 saídas erradas. 3 saídas erradas. Lado a lado, tava ruim isso até aqui. estava discutindo com o pessoal da Opta e do SofaScore, eles têm critérios muito distintos para analisar o que é drible. Para mim, o Fábio deu Driblou. 2 dribles certos dentro da pequena área. Eu até mandei pro pessoal lá um recorte deles mesmo, do SofaScore, que talvez até produza esse material. Com 22 minutos do primeiro tempo, o único jogador que estava no mapa de calor com vermelhinho era o Fábio na pequena área. De tanto que ele jogava e às vezes até Tanto um que a pouquinho. bola tava no pé dele ali, né? Chegando. Mas assim, o que o Fluminense fez dos 5 a uns 20 minutos do primeiro tempo, até tomar o gol aos 26, é notável, porque teve momentos que ficou 2 minutos com a bola, trocava, chegava, não criava. Teve aquela chegada do Cano, 16 minutos, o lance do pênalti, o lance... Tá impedido, né? Tá impedido pelo impedimento semiautomático. Mas a mecânica da construção jogada, ela é muito legal, legal. muito Enfim, boa. o Fluminense estava legal. Não estava querendo, o próprio City fez 2 lances e 2 gols. Mas o jogo acaba Quando aí aos sai 26. o gol Acaba. aos 26, Acaba o infelizmente tem alguns gols que fazem mal ao espetáculo. É O jogo isso. estava legal pra caramba. Saiu o gol, deu a murchada, teve aquela cabeçada do Arias aos 39, uma defesaça do Ederson, Foi acabou mesmo. o primeiro tempo, 4 chances, 2 gols pro lado, uma chance nenhum, ok. A mudança normal entre o John Kennedy, perfeito, saiu o Keno, que não estava mal, mas enfim, tinha que mudar. Só que o City volta muito melhor. Com 2 minutos, o Fábio faz 2 grandes defesas, faria a terceira com 6 minutos. Aí, enfim, aos 15, uma alteração normal, saem os jogadores mais rodados do Diniz, mas logo depois sai o gol 3-0. O Foden acabou de Eu acho que o vez segundo 4 a tempo 0. do Fluminense é detalhe. afobado também. o final do jogo- O John Kennedy claramente fica tentando resolver. Você falou da não foi confusão legal. no final do jogo, tá até nas nossas redes O que sociais. aconteceu? Felipe Melo vai pra cima de Kyle Walker após o apito final.